Então vamos lá, Fábio, acho que pode dar seguimento e porque aí eu vou controlando aqui o pessoal que vai entrando. Tá ok. Eu vou pedir para fechar a câmera, né? A câmera não, desculpe, o fone. Depois a gente vai conversar no final e, como sempre a gente combina, vai deixando um comentário e tal, e no final a gente fecha, né? Bom, esse quarto encontro nós vamos falar sobre uma figura que é de grande importância, né, em termos da literatura e da mitologia, né? O nome dela é Safo, tá? Sofés, que vem do grego, que significa sábia, vem de sapiência, né? É a mesma raiz que vai dar o nome Sofia, tá? Então, para vocês conhecerem um pouco. E o mais impressionante é como ela viveu no século VII a.C., como essa história, a história dela de vida se mistura com o próprio mito, né? Então é história e mito ao mesmo tempo, tá? Obviamente os poemas que vocês têm aí, eles são verdadeiros, né? Eles de fato sobreviveram, nós vamos entender um pouco como, e nós vamos falar muito sobre uma ilha grega, né, o que pertencia a Hélade, chamada Lesbos. Tá? E então eu começo, né, apresentando vocês através do Platão. O Platão, no Arte Poética, tá? Ele vai dizer o seguinte: melodiosa mais do que a harpa, áurea mais do que ouro. 9 são as musas, dizem alguns. Que descuidados. Vejam, Safo de Lesbo é a 10ª. Tá? Então, nós vamos ver como é que ela vai se configurar como sendo a 10ª musa, né? Entre as 9 musas, filhas de Mnemosine com Zeus. Ok? Então, essa eu acho que é uma bela colocação. Eu gosto de tratá-la como uma 10ª musa mesmo. Tá? Para isso, então, eu vou contar um pouco, meio que rápido, porque tem um momento que eu vou ter que me alongar um pouco mais, sobre as origens, né, divinas da ilha de Lesbos. A ilha ela é conhecida desde a época paleolítica, tá? E, miticamente, o que aconteceu? Quando se deu, né, a grande batalha, né, contra Troia, entre os aqueus, né, e os troianos, formou-se um regimento imenso, né, com vários guerreiros vindos e advindos de vários lugares. Tá? E da região da Trácia, quem participou foi Macareus. Só que o que aconteceu? Como eu contei para vocês, a luta, a batalha, isso se dá no 9º ano, né? E como teve todo um cerco em torno, né, de Troia, vocês estão vendo aí no mapinha, o que aconteceu? Essas ilhas todas foram sendo tomadas pelos aqueus até que eles conseguissem, né, tomar a região do Helesponto, parte da Trácia e fechar o cerco sobre Troia. E coube ao Macareus, né, a tomada da ilha de Lesbos. Tá? E assim foi feito. Só que quando ele, então, chega na ilha de Lesbos, né, acredita-se que isso seja no 4º ou 5º ano de guerra, né, então longe ainda, né, da vinda de Aquiles, etc. O que aconteceu? Ele se enamorou, né, de uma ninfa chamada Aélia. Tá? Aélia era filha legítima de Éolo, senhor dos ventos. Tá? E, ao se enamorar dela, ele desiste da guerra e passa a viver nessa ilha. Mas ele logo vai entender que ela era uma ilha um pouco diferente do que ele estava acostumado a ver como sistema político, né? Porque a ilha vivia uma ginecocracia. Né? Então, a liderança era feminina. Tá? Os homens tinham participação, tá? Na bulé, podiam participar, né, das reuniões na bulé, mas quem deliberava, quem dava as ordens, né, eram as mulheres. Tá? Elas eram mais
do plano do legislativo, né, da parte legislativa do que da executiva, que aí então os homens é que faziam isso. Então essa ilha sempre teve essa característica. Ela não é uma única ilha que tinha essa característica. Outras ilhas tinham essas características, né, de serem ilhas ou lugares ou polis ginecocráticas, tá? Muito bem. E com isso, o que aconteceu? A ilha acabou por tornar, né, público e notório a presença de alguns dos deuses, tá, do Olimpo, que tinham uma força sobre a ilha. Tá? 3 grandes deusas, né? Então nós vamos ter Afrodite, nós vamos ter Ártemis, Afrodite e Ártemis, tá? E formando essa tríade nós temos a Hécate. Tá? A Hécate que a gente já viu no encontro passado. Tá? Para além das 3 deusas que tinham um poder muito grande sobre a ilha também contava com a figura de Apolo, né? Nós vamos ver o Apolo e vamos ver o Hermes. Tá? Então, Zeus, Hera, outros deuses nem tanto eram dignificados e louvados pela ilha, embora fossem lá respeitados, né, pelo povo de Lesbos. E aí, então, a educação dessa ilha, a forma como, né, era preparado os efebos e as ninfas, era muito diferente. Né? Era sobre a égide, basicamente, da deusa Afrodite. Né? Eles passavam, depois que eles deixavam de frequentar o Didoscalos, né, que era então aquele que iniciava, né, dava iniciação sobre as letras, né, sobre o alfabeto, a escrita, a matemática básica. Eles iniciavam já aos 14 e 15 anos, né, passavam por ritos iniciáticos relacionados a Afrodite e os mitos florais. Né? Então, eles conheciam 3 histórias e mitos florais, que são as mais famosas, Narciso, Jacinto e Adonis. E, a partir dessas histórias, eles entendiam o sentido e a noção do amar, do amor proposto pela Afrodite urânica. Né? Então, isso tudo era formativo, né? Era absolutamente de formação. Né? A Afrodite ela participa, né, indiretamente no mito de Narciso, ela que é, né, a que consegue entregar a seta de Eros para Ártemis, para que Ártemis fleche Narciso, né, quando ele está vendo o seu rosto refletido. Jacinto, ela adverte Jacinto, né, que Apolo estava apaixonado por ele e que Apolo nunca aceita perder. Né? E aí, embora ela tenha dado todas as pistas, o Jacinto não se mobilizou e acabou, obviamente, morrendo e se transformando numa flor, né, imortalizada pelo próprio Apolo, como a flor de Jacinto. E, obviamente, o Adonis, né, que daí é o sofrimento direto da Afrodite, como a gente já tinha tratado lá no primeiro encontro. Né? Hoje nós vamos fazer isso de forma orobórica, nós estamos fechando, né, o nosso encontro. A gente vai voltar a falar muito de Afrodite de novo. Tá ok? Safo, no início, né, ela nessa época em que ela está no processo dela de ninfa, né, ela tinha uma grande amiga de quem ela se ligava muito, que era Cleis. Ela chamava-se Cleis. Elas eram muito amigas, embora elas seguissem caminhos diversos. Né? A Safo decide seguir Afrodite, ser seguidora de Afrodite, enquanto que Cleis decide ser, né, seguidora de Apolo. Tá? E ela vai realmente construir esse procedimento e ela vai se tornar, inclusive, sacerdotisa de Apolo. Né? Então, ela vai ter uma importância muito grande, né, a Cleis. E a Safo, a família dela, acaba se transferindo, né, saindo de Eressos, que era a cidade pequena que ela vivia, e eles vão morar, então, em Mitilene. Tá? Vão morar em Mitilene, outra extremidade, né, mais oriental da ilha. E em Mitilene, ela, então, se separa, né, de Cleis, que Cleis fica em Eressos,
E ela nunca mais viria essa amiga. Mas isso é um grande marco na vida dela, né? Nós vamos entender como ela tinha, pela Cleis, um amor de irmã, de consagração, de amizade mesmo intensa pela Cleis, né? E aí, então, em Mitilene, Safo, né, que é super dedicada a deusa Afrodite, né, acaba se tornando, então, sacerdotisa, né, do templo de Afrodite em Mitilene. E aí, então, o que acontece? A Safo, ela tinha algumas curiosidades, peculiaridades. Uma delas é que ela gostava de colecionar conchas. Tá? Então, o que ela fazia? Ela ia ao longo da praia, né? Geralmente ela ia à praia em busca dessas conchas. É muito legal, né? Porque a concha é um símbolo de Afrodite, né? Do amor sobre Afrodite, é o Néretes, né? Então, ela ia em busca dessas conchas. E um dia, vasculhando uma das praias de Mitilene, pegando conchas, né? Ela descobre a ponta, né, de um instrumento, ela desenterra, tira da areia, na verdade, né? Ela tira da areia e descobre ali, então, uma lira. Tá? Que lira era essa? Essa lira tinha pertencido a Orfeu, né? E aqui eu vou ter que fazer rapidamente um resgate, né? Dar uma voltinha, mas a gente já retoma desse ponto. Tá? Só desligar a câmera, pessoal. A história toda começa da seguinte forma. Zeus ficou muito preocupado, porque Apolo, né, não se interessava em casamentos e uniões, e ele, óbvio, queria que todos os filhos casassem e tivessem filhos, porque ele vai cada vez mais aumentando os seus tentáculos, né, e ampliando o seu âmbito, né? E aí, então, certa feita, ele resolve, né, dar de presente, né, para o Apolo uma musa. Tá? E que ele tinha a nossa maior adoração por essas filhas queridas dele. Né? Então, ele vai até as musas e diz, olha, quem de vocês gostaria de namorar o Apolo? Tá? Elas ficam, eu sim, eu não, não quero, não quero, até que Calíope fala, eu vou. Tá? Eu gosto do Apolo. E aí Calíope, então, começa a se encontrar com, né, o Apolo e tal. Mas o Apolo, o que acontece? Ele não enxerga essa relação amorosa. Ele não consegue perceber, né, a ideia do amor. Então, o que ele faz? Ele, para não desrespeitar o pai, né, e o presente e a vinda da musa, ele continua a jornada dele, conduzindo o carro do sol, fazendo as corridas, né? Arco e flecha, lançamento de dardo. E a Calíope vai acompanhando e vai ficando cada vez mais frustrada, porque ela percebe que ela não consegue, de certa forma, né, seduzir o Apolo. Né? E aí, então, ela vai falar com a Afrodite. E a Afrodite fala assim, olha, sabe qual é o seu problema? É que você, né, foi querer o cara difícil, ele, né, ele é impermeável ao amor. Tá? Ele não se dá a essas coisas. Tá? Mas tente, peça para ir até a Arcádia, que é o campo mítico. Né? E aí, então, ele vai. Né? E ela vai, pede para ele, para o Apolo, para ir até a Arcádia. O Apolo diz, tudo bem, vamos, você quer ir? Eu te levo. E, obviamente, vocês podem imaginar como é que foi. Ele na frente, ela atrás, e ele estava fazendo, então, uma linha reta cruzando a Arcádia, o campo mítico, que é um lugar maravilhoso. Gente, é o Jardim do Éden, vocês podem imaginar. Árvores frutíferas, né? Riachos, fontes, cascatas. É um lugar lindo, né? E, muito frequentado também por pastores e tal. E, num certo momento, e ela tentava fazer, olha, Apolo, olha isso ali. Tá, mas isso é uma flor. Ele não conseguia perceber, né, o jogo da sedução. Até que, então, ele ouve, né, uma coisa e fala, mas o que é isso que eu estou ouvindo? Ela fala, isso, né, isso é uma lira. Como uma lira? É algum pastor, deve estar dedilhando uma lira, enquanto está apacentando lá as suas ovelhas, né? Vamos lá. E aí ele vai e encontra esse pastor sentado numa pedra e ele vê
o pastor dedilhando a lira e fala assim, você me ensina imediatamente a usar esse instrumento, né? E aí o pastor se assusta e fala, não, imagina, eu, um simples, humilde pastor, vou ensinar um Deus como Apolo a tocar a lira, não. Não, ele fala assim, não quero conversa, me ensina imediatamente. E ele fala assim, bom, então já que eu, o mísero mortal, posso ajudar um Deus, né, a tocar a lira, ensinar a tocar a lira, certamente esse Deus há de me recompensar com alguma coisa. E o Apolo fala assim, sim, 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 óbvio, claro, o que você quer? Ele olha, pensa bem, vê a Calíope e fala, eu quero aquela musa. Ele fala, pode ficar com ela. E aí, então, que vocês não imaginam, quanto tempo levou para que o Apolo aprendesse a tocar a lira? Né? Nada. Ele não sabia que ele era o deus da lira. Que a lira é matemática pura, nós estamos falando de música. Né? E o Apolo está relacionado a tudo isso. E ele volta, à noite o concílio se reúne, né? Zeus tinha as musas sempre sentadas, né, aos pés do seu trono, em almofadas, ele olha todas e vê, né? Calíope, cadê a Calíope? E ele olha então e fala, Apolo, cadê a Calíope? O Apolo fala, a Calíope? Ah, Calíope, o presente que você me deu? É, o presente que eu te dei. Eu troquei. Mas trocou? Trocou por quê? O quê? Eu troquei por essa lira. Onde você fez isso? Na Arcádia. Zeus interrompe o concílio, imediatamente sai do concílio, né, transforma-se numa águia, sobrevoa a Arcádia e vê que o camponês estava preparando um leito de folhas verdes e falando assim, minha amada, minha querida, né, minha idolatrada, teremos uma noite de amor como nunca, jamais podia imaginar. Oh, quanto és bela! Lá, 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 lá. E aí Zeus chega lá bem nesse momento, né, o pastor leva um susto, e ele pergunta, o que foi, Calíope, que esse pastor lhe fez? E ela diz, nada. Ele só me louvou. Ficou me louvando, dizendo que era linda, que era maravilhosa, que era isso, aquilo, aquele outro, não fez nada. Ele não encostou em você, não. E aí, então, Zeus, né, uma atitude bastante comum dele, com um único raio, matou o camponês pela ousadia, né, de ter louvado a musa. Ok? Ele podia ser, ele fazia coisa pior, ele foi bonzinho. Foi só um raio e acabou. E aí ele pega e leva a Calíope de volta, põe a Calíope sentada, né, e chama o Apolo e fala, Apolo, ouça bem o que eu vou dizer. Tu trocaste a musa que lhe dei pela lira. Pois saiba que a partir de hoje, a lira só louvará a beleza do amor inatingível. Tá? Então, o que ele faz? Ele condena, né, o Apolo a cada vez que ele tocasse a lira, né, ele falaria de um amor, mas de um amor de uma musa inatingível. Tá? Calíope fica tão furiosa com tudo e tão triste que ela acaba sendo, né, a musa, né, ela acaba sendo a musa da poesia épica, heróica, guerreira. Não quer saber nada da lira. Tá? Muito bem, então eu abri tudo isso porque o que foi que aconteceu? Né? Em vicissitudes de várias outras histórias, tá? Nasceu Orfeu. Tá? E Apolo foi obrigado por Zeus a tomar conta do Orfeu, né? Como se fosse o próprio filho. E ele vai fazer, tem uma série de histórias para tudo isso, e Orfeu vai ser, como nós vimos já com os argonautas, né? Ele vai tocar muito bem a lira, ele encantava com a lira. Tá? E ele era filho de Calíope. Ele era filho de Calíope. E aí, então, o que aconteceu? Aconteceu que ele se entregou para as bacantes, as mênades enlouquecidas, e ele foi destroçado. Isso depois que ele não conseguiu mais Eurídice, né? Porque também ele tocava a lira, óbvio, a musa fica inatingível. Né? E aí, então, ele morreu, foi todo destruído, né, pelas Mênades, e a lira sumiu. Eles conseguiram resgatar todo o Orfeu, tal, recompor Orfeu, e ele decidiu depois seguir para o Hades e para encontrar a sua Eurídice.
mesmo Zeus tendo advertido, olha, que não é certeza que você indo ao Hades, mesmo morto agora, você vai ficar com Eurídice, né? Mas ele aceitou isso, essa condição, e foi. E essa lira sumiu. Tinha sumido a lira do Orfeu. Quem achou a lira do Orfeu? Na praia de Mitilene, Safo. Ela desenterra, né, essa lira, tá ok? E quase que magicamente ela descobre que ela também gosta de tocar a lira, né? Ela passa a tocar a lira, tá? E só que obviamente vem para ela toda a ideia da maldição da lira, tá? A lira é maldita, viu, pessoal? Isso qualquer poeta lírico vai dizer, né, da maldição da lira. E aí então ela, gostando da lira e sabendo tudo, sendo sacerdotisa de Afrodite, ela passa a conviver, né, com outros poetas, como, por exemplo, o Alceu. O Alceu era um dos mais importantes poetas de Lesbos. Ela vai, então, viver, né, encontrar, né, ter encontros, saraus literários, né, líricos, tá ok? Junto do Alceu. Tá? E aí, então, é nesse momento que a Afrodite fala assim, puxa, a Safo é incrível, eu preciso dar a ela um dom, um presente. Né? Ela já é minha sacerdotisa, tá? Eu preciso dar a ela um atributo digno dela. Né? E aí, óbvio que ela diz isso, o Eros fala para ela, né? Que o Eros é grudado com a Afrodite, fala assim, ah, imagina, não, tá muito bem, ela já está bem, né? Ela já é sua sacerdotisa, ela já encontrou a lira do Orfeu, e ela está ligada ao Apolo, a você, eu acho que basta, né? Mas, na verdade, o Eros era morrendo de ciúmes, que o Eros tinha mas qualquer coisica que a mãe dele desse a outros, né, a outrem, ele ficaria sempre com ciúme, né? Ele tem um ciúme muito grande da mãe. Mas ela, obviamente, não olha para isso, né? Não liga para os comentários óbvios, ciumentos do Eros, né? E ela, então, recebe um dom especial, mas especial mesmo, tá? Que é a chamada arte de ensinar as mulheres a sedução, né? Ou ensinar as mulheres a arte da sedução. Tá? Foi dado esse... E isso foi assim, não foi assim que nasceu em Safo. Isso é mesmo alguma coisa que foi lhe dada, né? Ok? Como um presente da deusa. E, obviamente, né, o Eros fica muito irritado, né? Quando ele sabe que Safo, mortal, né, tem um dom, né, vamos chamar assim, que eles não chamavam de dom, mas tinha um talento, né, a ensinar a arte de sedução às mulheres. Uma coisa que ele, Eros, nossa, adoraria ter isso. Né? Ele adoraria ter isso. E aí, então, ele vai e vai fazer o seu plano típico, né, do adolescente emburrado. Ele vai até lá, encontra-se com a Safo na praia, quando ela está pegando as conchas, e fala assim, né? Safo, ó Safo, como és bela, né? Você não quer se deitar comigo? Parará. E então ele fica, né, enaltecendo a Safo, tentando obter dela, né, um relacionamento. E a Safo, como todas as ninfas de Afrodite, sempre sabiam que Eros era perigoso, né? Ok? Eros é a paixão, né? O erotás, não dá, né? É diferente da concepção do Ágapos, né? Do amor urânico. E aí, então, ela rejeita, fala, não, olha, né? Por mais educada, né, que ela tenha sido, olha, eu sei que você é o Eros, que você é filho de Afrodite, que é a deusa, agradeço muito o seu convite, mas não estou passando, tá? Eu não quero. E isso gera aquela chavezinha que o Eros adora usar. Ele faz de propósito, né? Por quê? Porque ele se acha no direito que, na medida em que ele foi rejeitado,
né? Que ele foi excluído, ele acha que chama híbris. Ele entende que isso é híbris. E toda híbris exige uma nêmesis. A nêmesis é ele que decide como ele vai fazer no âmbito dele, de Eros. Tá? E é então, nesse momento, que a Safo, né, tendo recebido o dom dado por Afrodite, esse presente maravilhoso, ela então constrói uma escola. Né? Já que ela vai ensinar a arte de seduzir as mulheres, ela abre uma escola. E a escola vai se chamar Morada das Musas. Olha que interessante. Morada das Musas. Musas por quê? Porque ela está tomada pela lira, né? Porque ela está entregue à questão da lira. Então ela vai chamar Morada das Musas. Tá bom? E aí, essa escola tem um currículo bastante interessante. Tá? O que vocês podem imaginar, né, que ela vai ensinar? Bom, primeiro, quem ia para essa escola? Basicamente, todas as ninfas que estavam noivas, né, assim, 1 ou 2 anos antes do casamento. Geralmente, 2 anos antes do casamento. Tá? Essas ninfas iam para lá, para que Safo as preparassem para casar. Tá? Foram tantas, hein? Andrômeda foi lá. Tá? Várias foram lá. Tá? E qual era o currículo proposto pela Safo? Né? Qual era né? Os 2 anos tinham aulas do quê? Tá? Então, basicamente, ela ensinava. Ela vai passar? Não. Ensinava culinária? Não exatamente. Tá? Não exatamente. Ela ensinava só a fazer comidas afrodisíacas. Tá? Eram comidas especiais. Ok? Então, o que ela ensinava? Ela ensinava retórica. Primeira coisa que ela ensinava, a arte da retórica. Como eu disse para vocês na aula passada, né? É uma arte exotérica. Todo mundo consegue se apoderar. Né? A retórica. Ela ensinava também astrologia, né? Que é uma mistura que se tinha da astronomia com a astrologia, esportismo, sim, atividades esportivas também, várias, né? Principalmente com bola, também com pezinho, tá? Com pezinhos, bom? Ok? Todo mundo achava que isso era que coisa, o mito inventando, né? É nada, é só ir para a Itália, né? Na Sicília, ok? Você vai numa vila, você vê, é uma coisa maravilhosa. Foi recentemente descoberta essa vila, é uma vila romana da época mais ou menos do século VII, né? Quer dizer, na verdade era do século IV, e tem lá no lugar das mulheres elas fazendo musculação, tá? Nadando, tudo isso ela ensinava. Além disso, ela vai ensinar, tá? A arte da sedução, né? Como seduzir, como encantar, como ter uma voz, né, agradável e tudo mais. Poesia, ela ensinava poesia e dança. Tá? Então, esse currículo era o currículo que a Safo propunha. Só que acontecia o seguinte, cada vez que ela recebia uma aluna, né, uma ingressante, tá? Cada vez que essa aluna chegava na porta, né, da Morada das Musas, né, trazida pelo noivo para começar os ensinamentos, né, que era uma coisa super elegante, isso tudo, Safo era flechada por Eros e se apaixonava pela aluna. Tá? E o que é pior, quanto mais ela ensinasse a arte de seduzir, mais seduzida ela ficava pela aluna. Tá? Então, vocês podem imaginar o sofrimento dela. O sofrimento. E ela, o que ela fazia? Diante disso, né, ela se recolhia e escrevia e compunha, tá? Poemas líricos, inspirados, obviamente, na maldita, né, lira do Orfeu, tá? E a maldição dada por Zeus a Apolo. Ok? Eu gostaria já, então, vamos ler o primeiro, que é esse poema
ele é muito interessante, tá? Eu só quero explicar, vocês viram que no poema várias vezes aparece um parêntese, 3 pontinhos, né? Uma reticência. Isso significa o quê? É que haveria ali outros versos, ou estrofes, ou partes, e isso tudo foi perdido. Tá? Ok? Já antecipo. Vocês imaginam por que foi perdido? Né? Vocês imaginam, uma mulher no século VII, certo? Poetisa, né? Ou poeta, tá ok? Que fala sobre o amor entre ela, tá? Safo e uma outra mulher, tá? Então, obviamente que isso foi a obra da Safo, que era longa, ela foi bastante destruída, assim, de sobrar pedacinhos. Aqui eu deixei umas partes inteiras de alguns, né? Aliás, só tem um poema dela que a gente sabe que está inteiro, que é a Prece a Ti, Imortal Afrodite. É o único inteiro. Todos os outros são pedaços. E tem uns que são fragmentos tão pequenos, né, que quase são a gente não consegue codificar. Depois eu mostro no final para vocês o livro. Tá? Então, quando te vejo, quem vai ler? Vozes femininas, gente. Quem se quer Vozes ajudar? femininas. Quando te vejo... Eu leio, vai, então eu Vai, começo. Silvia, comece. Quando te vejo, penso que jamais, Hermione, foi tua e semelhante. Que justo é comparar-te a loura Helena, não a qualquer mortal. Ó, eu sonharei a tua formosura, sacrifício de meus pensamentos, todos eles. Eu digo a mim mesma adorar-te, com tudo quanto eu sinto. Então tem uma coisa super interessante, né? Que isso, obviamente, já cola muito no que o Adalberto traz, né? Ou já trouxe aquela vez que ele veio, que nós vamos perceber que a Safo, ela não se dá, né? Ela entende que esse sentimento amoroso, essa pulsão do Eros que tem sobre ela, é externa, não interna, né? E quando ela trata sobre pensamento e alma aqui, ela está falando como um indivíduo, tá? E não como um conceito profundo que nós temos hoje de um ego formado, tá? Isso é uma coisa bem interessante, tá? Desta poetisa, porque ela é do século VII, tá, ok? Bruno Snell, que é um grande pesquisador e estudioso do mundo helênico, ele vai falar que a concepção do eu, né? A ideia do ego, como eu é que, né, reside em mim, não vem dos deuses, né? Ok? Que chama-se, ele fez um livro maravilhoso chamado Descoberta do Espírito, tá? Isso se dá só no século, entre a passagem do século V e o século IV, quando nasce a filosofia, né? Nascem os primeiros e maiores importantes filósofos da antiguidade clássica grega, helênicos, né? Então a Safo está antecedente a isso, assim como Homero, né? Como Hesíodo, tá? Então eles antecedem a tudo isso. E esse sentimento que ela dá quando ela compara a Helena, vocês estão vendo como Safo foi pós-Troia, né? Então já teve a guerra, tá? Ela está em Lesbos, tá? Então já aconteceu. Então, a gente consegue situar a Safo historicamente, ok? Muito bem, mas vocês devem imaginar que o pior momento para ela, um momento assim arrebatador, né, para ela, é o momento da Láurea, né? A hora que aquela noiva, aquela ninfa, estava totalmente preparada na arte da sedução. E que então o noivo vinha buscá-la, porque ia se dar o casamento. Tá? Então você imagina esse instante, né? O próximo poema, que é um dos mais famosos dela, a cena que vocês têm que ver é o seguinte, né? Eles estão numa espécie de uma antessala, tá? Da Morada das Musas, veio o noivo, ela está, né? A noiva, né? A moça preparada, laureada, o noivo e ela, tá? E ela vai entregá-la, ok? E ela está
completamente apaixonada por essa moça. Completamente apaixonada. Tá? E óbvio que nesse momento ela suportou com toda a coragem esse sofrimento amoroso dela. Ela não externou. Mas, quando ela compôs como se fosse a situação, né? Como se ela pudesse voltar naquele instante e ver e sentir aquele instante, né? O que passou por ela. Ok? Então vamos ler igual aos deuses esse homem. Quem vai ler? Eu posso ler. Vai, querida. Vai, Carla. Igual aos deuses, esse homem me parece. Diante de ti, sentado e tão próximo, ouve a doçura de tua voz e teu riso claro e solto. Pobre de mim, o coração me bate de assustado. Num ápice te vejo e a voz se me vai. A língua paralisa, um arrepio de fogo fugaz e fino corre-me a carne. Enevoados os olhos, tontos os ouvidos. O suor me torna, um tremor me prende. Mais verde sou do que uma erva, e de mim não me parece a morte longe. Muito legal. Primeira coisa, vocês veem que o poema teria mais uma parte que foi perdida, né? Havia uma sequência, tá? Ela devia estar, certamente ela continuaria descrevendo as sensações físicas que ela estava sentindo. Vocês perceberam que é tudo uma sensação física? O torpor, a língua que paralisa, né? O sentimento da paixão ali pegando fisicamente a Safo, né? Ela está sendo estraçalhada. Tá? E, obviamente, que ela vai fazer que essa belíssima figura, né, mais verde sou do que uma erva, né, do que o verde campo, né, do que o prado, porque é uma coisa de bilis mesmo, de estômago, de dor de estômago, de um sentimento carnal efetivo sobre o que ela está passando, né, nesse instante. É interessante que ela fica quase que desmaia, né? Há quase um desmaio, né? Enevoados os olhos, tontos os ouvidos, aquilo tudo, a voz daquela moça que ela preparou, que então, quando ela fala, ela encanta. Aquilo tudo para ela, né, soa como uma lira maldita, né? Soa como alguma coisa funesta. E olha que legal, né? Que é a ideia da morte, né? Lembra que nós falamos, né, de mors e amor, né? Morte e amor, que é sem a morte, né? Então, óbvio que esse sentimento está muito associado à ideia do Eros e Afrodite, né? Essa coisa da morte, tá? Que é o que ela vai sentindo, né? Nesse instante. Tá? Esse é um poema maravilhoso, sobre todos os pontos. Depois, se vocês quiserem, a gente comenta mais alguma coisa sobre os poemas. E óbvio que a gente também encontra, né, no pouco material dela que sobrou, né, nos pedaços, porque muita coisa foi destruída. Quer dizer, na verdade, tudo que Safo compôs, tá, que veio na letrinha dela, que era do dialeto iônico, tudo aquilo se perdeu da letrinha dela. É que ela ganhou cópias. Tá? Esse é o pulo do gato em termos da antiguidade clássica. Quando alguma coisa era muito bacana, ou interessante, ou curioso, ele adquiria a cópia. Alguém copiava. Tá? E esses pergaminhos, esses textos copiados é que sobreviveram e foram reunidos. Mas muitos deles foram destruídos, porque eram eróticos, eram de uma relação entre duas mulheres, uma relação erótica entre duas mulheres. Tá? O que é que não se sabe até o presente momento? Né? A possibilidade da composição de uma coisa que nós chamamos de eu lírico. Tá? O eu lírico é o eu que se expressa, que fala no poema. E o eu lírico dela é que é este eu apaixonado.
né? Ok? Então, ela vai falar muito do Eros. Ela vai falar muito desse amor, né? Do amor, que é o erotás, né? E eu pus também um trecho aqui muito interessante, que a gente vai ler, tá? E eu gostaria, então, que alguém começasse a ler esse amor, esse ser invencível. Tá? O tom é sempre de lamento, tem um tom muito forte de lamento, né? Se quiser, eu posso ler esse. Vai, Elô. O amor, esse ser invencível, doce e sublime, que desata os membros, de novo não me sufoca. Ele agita meu espírito como uma avalanche. Sacode-me, monte abaixo pelas encostas. Lutar contra ele é impossível, pois feito criança teimosa, a mãe não o vê como eu vejo, voando sempre para ela. É muito interessante porque, como eu disse a vocês, Afrodite era uma péssima mãe, né? Ela tinha uma ligação muito grande com Eros, só que ela não enxerga o âmbito dele, né? Exatamente. Quer dizer, ela consegue saber que ele é o deus da paixão e ela é do amor. Mas qual é a fronteira entre eles, né? Onde começa a mãe e inicia o filho? Ou onde termina a mãe e começa o filho, tá? Essas fronteiras dos âmbitos dos dois, né? São fronteiras tênues, muito complicadas, né? Veladas, muito difíceis de a gente saber, né? Dosar entre o erotás, tá? E o agapós, né? O amor absoluto, ok? O amor verdadeiro. Então, é isso que ela está fazendo, mas esse tom de lamento dela é constante, né? Como vocês veem. E ela continua. E minha alma... Tem mais um trechinho, Elô. E minha alma... Espera aí que... É isso. Toda hora está saindo. E minha alma está dividida. Algo ainda busco amar, mas não consegue dizer a amada do amor verdadeiro. Eu vejo, ela é incapaz, né, de falar sobre a questão do amor verdadeiro, que o amor, aquilo que é revelado por Afrodite, porque o que ela tem é literalmente, né, um amor da paixão, um amor carnal, né, um desejo físico, tá? pela figura amada, tá? Que aqui ela não revela. Às vezes aparecem alguns nomes em pedaços de poema dela, ok? Há outro que ela fala sobre o Eros, e esse também se torna famoso, porque são várias partes, pedaços que foram sobrando, tá? Que sobreviveram, tá, ok? A todo tipo de censura que vocês podem imaginar, né? Imagine quanta censura não caiu sobre isso, né? E quantos esses textos não foram destruídos, tá? Não só durante a própria antiguidade, né, na mão dos romanos, e depois, obviamente, a longa jornada medieval que esses textos enfrentaram, tá? Então ela vai falar diretamente sobre Eros, tá? Vamos ler? Quer ler, Carol? Eros? Tá bom. Eros, que veio dos altos céus, num manto de púrpura envolto. Eros, me trespassa e agita, como o vento que dos altos montes desaba sobre os carvalhos. De novo, Eros, que nos quebranta os corpos, me arrebata doce amargo, invencível serpente. Quando pensas em mim, sinto que já não me queres, e para os braços de Andrômeda corres. Eros, o que nos dá sofrimentos. Eros, tecelão de mitos. Deus da astúcia, que tece tristes palavras na lira. Morto, ó Citereia, Adonis delicado, que nos resta fazer? Rasgai os vestidos, rasgai vossos seios, ó donzelas. O doce feitiço destes cantos eu vou tecer para as amigas. Suaves amigas, vamos. Há muito tempo eu me lancei, amor me excita. Hei de abandonar Eros para ti. Então veja que são pedaços, e certamente esse poema, né, é uma canção, né, que a gente chamaria hoje de uma canção, né? Ela traz aí essa figura, né? Ela tenta revelar quem é esse Eros, e obviamente ela deveria, né, ter adentrado sobre essa natureza, né,
da pulsão amorosa, do desejo sexual, e essas partes, óbvio, foram todas rechaçadas, destruídas com o tempo. Mas o material que nos resta é um material ainda muito precioso e significativo, né? Primeiro porque ela batiza o Eros como tecelão, né, de mitos, de tramas. Ele é mesmo, né? Ele é um grande tecelão, né? Ele é quem mais tece as histórias, tá? Ele é quem mais constrói essas histórias. Tem uma coisa interessante, é vocês entenderem que esse Eros que nós estamos vendo aqui, que fica flechando o tempo inteiro, né? A pobre da Safo, tá? Não é o Eros que depois vai conhecer a Psique, tá? Mais tarde é que ele vai conhecer a Psique, né? E vão fazê-lo experimentar do próprio veneno. Ok? Entre aspas, tá? Então é muito interessante que o Eros que ela conhece é o Eros filho de Afrodite, jovem, né? Que usa de uma tenacidade para mandar as flechas o tempo todo, né? Não perdoa, né? Jamais a Safo por lidar com um dom que é um dom que a mãe dele, né, deu a ela, tá? E tem uma coisa interessante que você vai falar assim, puxa, então por que a Safo não parou? Porque tudo certo, tudo um grande sofrimento, né? Por que ela não parou? Parasse, fecha tudo, para, né? Não, ela não podia fazer isso, porque se isso seria uma enorme desconsideração à deusa, a Afrodite. Tá? Então, se era esse o presente que ela tinha que receber, ela tinha que saber conduzir esse presente, né? E seguir adiante. Ok? E seguir adiante, o que é muito difícil. Bom, a história continua. Tá? Então, enquanto ela estava nessa situação toda, tá? O que aconteceu? Ela tinha alguém com quem ela sempre conversava, que era o Alceu, tá? O Alceu de Lesbos. Poeta muito importante também, escrevia com versos iâmbicos, era um poeta maravilhoso, tá? E ela conversava sempre com ele. Agora, a gente não sabe se ele lia o material que ela escrevia, o que ela escrevia, tá? Mas certamente a gente imagina que sim, né? Que havia essa troca entre os dois. Mas aí, o que aconteceu? Lesbos acabou entrando numa batalha contra a polis de Atenas, né? E Atenas, pelo o tirano chamado Pitacos, né? Pitacos, acabou, então, caindo sob domínio, né? Lesbos cai sob o domínio de Atenas. O Alceu, num primeiro momento, era favorável ao Pitacos. Ele achava que o advento, né, a chegada de Atenas, né, e das ideias atenienses, né, em Lesbos, mais ao Oriente, aquilo traria, né, uma prosperidade em todos os sentidos, cultural, enfim, pensavam em tudo, né? Mas não aconteceu nada disso, né, porque o Pitacos se mostrou um tirano terrível, né, um rei terrível, né, e impiedoso, ok? E quando ele, né, manda as tropas atenienses, né, e eles chegam em Éressos, né, o que acontece? Quem é que acaba entrando na luta e morre? A amiga da Safo, a Cleis. Tá? Então morre a Cleis e a Safo fica muito arrasada com a morte da Cleis, né, de quem ela tinha... Era uma irmã para ela, assim, era uma pessoa que ela tinha uma adoração enorme. Tá? E aí o Alceu inverte o jogo e começa a achar que o Pitacos era terrível, né? E começa a dizer na bulé, começa a dizer mal dele, né? Do Pitacos. E aí, então, os dois são chamados, a Safo e o Alceu, e eles ganham um passa fora, do tipo, ou vocês vão embora daqui, né? Vão embora, ou vocês morrerão. Tá? E aí, então, eles partem, né? Eles vão embora, eles vão para Londres. Ah, não, desculpa, isso é Caetano Veloso e Gil, eu estou confundindo a história. Eles partem, tá? Os dois, tá?
Eles partem para o exílio, tá? Então, eles vão para a Itália e não é o Chico Buarque tá? Eles partem para a Itália, tá, ok? Na verdade, eles vão para um lugar que era antigamente chamado de Afrodisias, tá? Que é a cidade de Siracusa. Tá? A cidade siracusana pertencia à Magna Grécia, né? Como vocês sabem, né? A região da Puglia, da Calábria, tá? De Benevento e da Sicília, né? Era a Magna Grécia, todo a Hellas, né? Toda a grande Hellas. Ok? A gente sabe, né? É famosa. A Sicília é famosa pelo Etna, né? Você sabe por que tem quem mora lá no Etna, né? Hefestos, Hefaístos, ele mora lá, né? É lá que ele forja, né? Lá é a grande forja dele, é no Etna. Então, eles vão para Siracusa. Era uma cidade muito receptiva, mas já não era mais Lesbos. Já não é mais o sistema ginecocrático, já não é mais nada daquilo. Tá? E o que acontece é que em Siracusa, tá? O Alceu fala assim, olha, Safo, você não pode aqui ficar sozinha. Tá? Como assim sozinha? Não, você não pode. Você será, obviamente, entendido e eles vão pensar que você é uma prostituta. Tá? Que está vindo do Oriente. Você é uma prostituta. Tá? Você tem que se casar. Tá? Ela fala, casar? Imagina, não vou casar. E aí o Alceu fala assim, se você quiser, protocolarmente, você pode casar comigo. Né? E aí, então, você tem. Ela falou, não quero essa égide, não quero saber de casamentos, não. Né? E ela recusa a oferta do Alceu. Mas ela passa por poucas e boas. Ela quase é apedrejada. Tá? Ela é quase apedrejada, então ela decide por casar. E ela casa com um homem comum, um siracusano mesmo, não com o Alceu. Tá? E ela explica isso, ela entende que isso causaria no Alceu um sofrimento grande, porque talvez Safo percebesse que o Alceu a desejava, tá? Que é por isso que ele estava sempre ligado nela. Então ela queria evitar, né, qualquer coisa nesse sentido. E ela se casa com esse homem siracusano e a única questão que ela exige é que eles se casem no templo de Apolo de Siracusa, que ficava na ilha de Ortígia. Tá? Na ilha de Ortígia. Esse templo ainda tem as ruínas, tá? As ruínas são belíssimas, e tem um site italiano sobre Siracusa que eles recompõem para você ver o que era o templo, tá? A beleza que era o templo de Apolo de Siracusa. Tá? E então ela se desposa ali, sobre a égide do Apolo. Olha que interessante, ela não era tão ligada a Afrodite assim, mas ela casa sobre essa égide, sobre essa capa enorme de proteção do Apolo, exatamente por conta da lira. Tá? E aí, então, ela fica grávida, nasce uma menina e, por homenagem, ela vai chamar a filha de Cleis, né? Como a amiga dela morta, né? Na época da ditadura de Lesbos. Tá? Vai se chamar Cleis. E aí o que acontece? Quando a Cleis tinha ainda 3 anos, né? 3 para 4 anos, eles são avisados de que a ditadura de Pitacos tinha caído e que Lesbos estava libertada, né? Que voltou a ser o que era. Então, eles pegaram, né, a primeira embarcação e regressaram. Durante a viagem, a Safo fala para o Alceu, eu vou ter que te pedir um favor. É um favor enorme. E ele fala, peça o que você quiser. Não, mas é um favor muito grande. Eu quero que você crie a Cleis, porque eu vou reabrir a morada das musas. E eu não tenho como tomar conta de uma criança. Eu quero que você crie a Cleis. E mais do que isso, Alceu, nunca diga a ela, né, que a mãe dela está viva.
ok? Crie como um padrinho e diga que os pais morreram, né? Morreram no naufrágio, o que você quiser contar, ok? Sobre o siracusano, como é que ele deixou ela embora com a menina e pouco se importou, né? Ele pouco se importou mesmo, porque a Safo literalmente deve ter sido violentada para ter essa filha. Ela deve ter sido violentada por ela, né? O casamento bastava. Então, quando ela regressa para Lesbos, né? Ela vai de volta para Mytilene e ela então reabre a morada, né? Refaz tudo, tinha sido tudo destruído. Ela reedifica, reconstrói, né? A morada e ela vai então voltar a ter, né? A maldição. Eros continua se apresentando, continua fazendo ela sofrer. E é nesse momento da reconstrução, né, da reabertura, tá, da morada das musas, que ela vai escrever, então, uma prece à imortal Afrodite. Né? Aí ela se volta mesmo à sua grande deusa. Ok? E esse é o poema único que sobreviveu, né, nesses 2.700 anos. Ok? Quem vai ler? Prece à imortal Afrodite? Vamos lá, meninas? Posso ler. Nenhuma se candidata? Quem se candidatou? Eu posso ler. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo Vamos bem? lá. Vamos lá, que é muito bonito. Afrodite. Afrodite imortal, cujo trono cintila, filha de Zeus, plenas de ardis e conluios, mais uma vez te imploro, não permitas mais desgostos em minha alma. Se em outras ocasiões, soberana, me escutasse, vem de novo até mim. A ti te suplico, abandonas os passos dourados de Zeus e as minhas palavras ouve. A tua carruagem atrela, ó deusa, belos pássaros rápidos. Eles a imensa volta darão à terra, cruzando o éter, sempre pelas esteiras do céu. Breve, outrora, ó feliz deusa, aqui estavas, e com um sorriso sem fim, teu rosto iluminado, me perguntavas: que há de novo? Que sofrimentos te fizeram chamar por mim? Que desejo turva teu coração? Mas quem agora é essa que tu sentes em ti insensata como sempre? Quem, minha Safo, assim te menospreza? Fala, que para ti correrá se ela te foge. Se presentes não aceita, muitos serão os dela. E caso Safo não te ame, amar-te-á em breve, quer ela queira ou não. Dessa vez, ainda em meu socorro vem, ó deusa, liberta-me dos meus chagas cruas. Perco minha alma a quem desejo. Como é vago o coração. Sê tu, Afrodite, meu auxílio. Então, é um belo poema, né? Como vocês veem, ele é uma prece, né? E nessa prece, ela entende quantas vezes ela evocou Afrodite, né? E é muito interessante que dentro do poema ela coloca, né? Ela imagina e sabe o que Afrodite diria a ela. Né? Então ela pergunta: o que foi, Safo? Quem é essa pessoa, né, que te atormenta mais uma vez? Que tormento é esse? Óbvio que ela tem essa resposta, óbvio que ela sabe, tá? Mas ela sabe também que ela não pode dizer para Afrodite, né? Que ela está apaixonada por fulana, por ciclana. Mas ela, né, nesse jogo da Afrodite, diga, ela correrá para você, ela virá aos seus braços, tá? Você será recompensada, ok? Mas entendo, é sempre ela vendo isso. E quando a gente traduz para, né, as nossas línguas contemporâneas, né, essa coisa na minha alma, ela, na verdade, ela usa uma expressão mais antiga que é animos. Animos, que significa animal, ser vivo. Eu estou vivo, eu tenho ânimos.
tá? Se eu não estou vivo, eu não tenho o ânimos, eu tenho o eidolon, tá? Que é meu espírito morto. Tá, ok? Então, ela não tem, nem ainda nesse momento, como vocês veem, aquela consciência que eu falo de saber que é dela, né? Mas o que ela sente? Ela sente vago o coração, né? O coração vazio, o coração sofrido, tá? E pede, né? Numa oração, numa prece que ela está fazendo, né? Que a deusa venha incorrer, né? Em seu auxílio. Só que para chegar a fazer esse pedido para Deus, ela descreve toda Afrodite para a gente. Linda, maravilhosa. Né? Ela diz que ela é filha de Zeus pelo fato de que ela vive no Olimpo, né? Não em termos de filiação exata. Depois ela vai dizer, né, que ela vive nos passos de ouro de Zeus. Passos, né? Os pisos, os lugares, né? Enfim, o Olimpo, né? Os passos de ouro. Tá? Depois ela fala sobre a carruagem de Afrodite, que era mesmo uma carruagem muito linda, conduzida, né, por pássaros, tá? E que ela cruzaria o estelífero. É muito lindo isso. Ela dá uma ideia astrológica, né, maravilhosa para essa chegada da Afrodite, né, para atendê-la. Ok? Então ela sabe quanto que a deusa também, né, se encarrega dessa contribuição, dessa ajuda, que ela vai até a Safo, né? E conversa e diz mais, olha, né? Ela vai, mas veja que ela não está dizendo, não, eu vou lá resolver, né? Não, a Afrodite fala, um dia, quem sabe, ela te amará, um dia ela correrá até você, né? Fica sempre numa ideia quase que condicional dessa possibilidade da plenitude do amor em relação ao sofrimento que ela está tendo. Tá? Deixa eu só ver se eu vou seguir aqui. E aí, o que acontece? Tem uma... Desculpa, eu fiquei com uma dúvida. Por que ela não pode dizer o nome da amada? Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas por que ela pode. Muitas vezes ela fala o nome da amada. Tá? Ela só não pode falar para a deusa. Por quê? Tá? Ela só não porque isso tem a ver com Eros, né? Isso tem uma coisa que a Afrodite é aquele tipo de mãe que ela fala assim, olha, vocês vão falar do meu filho? Muito obrigado, já sei tudo. Não me chamem, não me convoquem para falar do meu filho, porque se for para falar dele, eu já sei. Tá? E o Eros é o eterno adolescente, então ela sabe que ele é um pentelho, tá? De marca maior. E o que é pior, ela tem uma ligação com ele muito grande. E eles se misturam também, né? Como eu disse. Então, Elô, ela podia dizer, só que qualquer ninfa seguidora de Afrodite nunca chamava Afrodite para dizer, olha o que o Eros está fazendo, ai, dá um jeito nele, esse moleque. E aí ela se ofendia. Ela falava, como? Não, você tem que respeitar, ele também é um deus. Tá? Ele tem seu âmbito. Ok? Então, é um confronto difícil ali. É melhor distanciar a figura do Eros quando falasse com Afrodite. Tem uma história interessante que cruza tudo isso, que é a história de Faon. Faon, ele era príncipe, né, da Leucádia, né, era um príncipe Leucádia, e ele era absolutamente... Ele nasceu feio, ele era horroroso de feio. Horroroso de feio. Você sabe que grego não suportava a gente feia, né? A gente feia era enjeitada, assim, era, né? E ele, coitadinho, ele era deformadinho, horroroso e tal. E aí, então, ele um dia ajuda a Afrodite, ele presta um serviço a Afrodite, né? E a Afrodite diz a ele assim, bom, eu vou te dar um presente, vou te dar um elixir, tá? Um creminho, tá? E a hora que você passar, espargir por todo o seu corpo, você vai ficar muito bonito, muito jovem, muito lindo, tá? E ele usa, de fato, o Faon fica muito bonito, torna-se um príncipe muito bonito. Ele é um príncipe tão bonito que ele tem uma noiva, e ele pega a noiva e leva a namorada das musas para ela ser preparada. Tá? Para ser preparada. Ok? E o que faz o Eros? Não só flecha
a Safo, quando a noiva entra, como flecha o Faon e faz ele se apaixonar pela Safo. Tá? Faz ele se apaixonar pela Safo. Ele fica desesperadamente apaixonado pela Safo, dizendo, olha, já pode ir, tá? Já deu horário, já servimos o chá, o café, tá tudo feito, agora é melhor você ir embora, deixa ela aqui, tá bom? Qualquer coisa eu mando te avisar, mas agora ela vai ficar aqui, que ela vai ser preparada. E ele não saía de entorno. No dia seguinte ele voltava, no dia seguinte ele voltava, tá? Enlouquecido pela Safo. Enlouquecido pela Safo. E aí, então, dizem então que ele não suportou essa paixão que ele alimentava pela Safo e ele acabou, então, se matando. Né? Ele se mata. Né? E aqui tem um desvio mítico lendário sobre essa figura do Faon. Mas eu gosto muito da pintura que eu coloquei para vocês. É um quadro importantíssimo, ele está no Louvre. Tá? Ele é um quadro do Jacques-Louis David, tá? De 1878. Então, ele é, né, um neoclássico. E ele pintou a cena. E a cena é maravilhosa, porque você vê o Faon que segura o rosto da Safo. A Safo já está condecorada como sendo uma poeta lírica. Tá? Ela tem já os louros, né? Os louros da arte poética. E ela está dedilhando a lira. E quem segura malandramente, né, a lira é o próprio Eros. Ou seja, é uma relação, né? Ela não se apaixona por Faon, que está apaixonado por ela, como um guerreiro bonito que ele era, e ela dedilha a lira, mas o que ela canta não é um amor por ele, tá? Não é um amor por ele. Então é muito, muito interessante essa história. Eu só coloquei porque ela aparece para alguns mitólogos como sendo, ou estudiosos, como sendo uma parte importante da história da Safo. Né? Em 56, né? Aliás, com 56 anos, desculpe, em 586 a.C., né? Morre o Alceu. E quando ele estava, né, nos seus últimos momentos de vida, ele vai fazer aquela velha história que a gente conhece. Quem guarda um segredo não leva para a tumba. Tá? No último instante, ele olha para Cleis e fala, Cleis, eu sei que eu vou morrer. Sinto que Thanatos vem me buscar e eu preciso dizer alguma coisa a você, uma verdade, sobre a sua mãe. Né? O que tem, minha mãe? A sua mãe não está morta. A sua mãe, ela está viva. E ela fala assim, ela está viva? E quem é ela, minha mãe? A sua mãe é a Safo. A Safo, aquela da Morada das Musas? Sim, ela é a sua mãe. Tá? Mas não vá procurá-la. Não vá procurá-la. Tá? Você está muito bem agora, você viveu super bem, não há necessidade de você procurá-la. Mas a gente sabe que isso é inútil, né? Dizer não vai procurar a sua mãe quando você nunca conheceu sua mãe. A primeira coisa a fazer é procurar a sua mãe. Tá? E dito e feito, né? O Alceu morre, tá? E então a Cleis vai até a Morada das Musas em busca da Safo. Ela bate na porta, né? A porta abre, ela vê aquela moça e ela fala assim, meu nome é Cleis, né? Vivi com meu padrinho Alceu, tá? E sei, ele me contou no leito de morte que você é minha mãe, né? E ela aí, a Safo olha, começa a chorar e ela abraça a filha, né? E no momento em que ela está fazendo isso, o Eros vem e flecha a Safo. E ela percebe, né, que se ela continuar ali junto com a própria filha, né, nasceria nela um sentimento de paixão, né, que ela não suportaria. Para ela é um tabu, né? Essa relação incestuosa, vamos dizer assim, né? Os gregos gostavam muito de marcar os tabus e esse seria um daqueles grandíssimos tabus, tá?
E aí, então, ela, no seu desespero, o que ela faz? Ela pega a lira, né? Ela vai para um promontório de Mitilene, né? E dali ela se atira, né? E a lira e ela, então, caem, né? No mar. A lira desaparece mais uma vez, né? Segundo alguns, Hermes reconquista essa lira, né? Mais tarde. Essa lira vai parar na mão de um outro Hermes, chamado Hermes Trimegisto, tá? E a história da lira e da lírica vai chegar, então, até o século IV, né? Depois de Cristo. Com a morte de Safo, né? Afrodite vai lá e fala para Zeus, olha, eu acho que tudo que aconteceu, né? Vamos levar aqui em consideração, eu acho que a Safo merece ir para a Ilha dos Bem-Aventurados, né? Porque, vamos e venhamos, ela sofreu muito, né? E ela deixa essas composições belíssimas, ela é uma pessoa importante, ela sempre foi muito devota a mim e eu quero isso, né? Mas o concílio se divide, tem muita discussão, não, é a bem-aventurada, mas o que ela vai ser? Né? Que animal ela seria? Tá? Mas com quem ela iria? Tá? O Alceu? Ela e o Alceu? Não, não sei o quê. Então tem toda aquela discussão e então eles decidem de não. Mas o Apolo se apieda muito dela, né? E ele então ele consagra, né, a Safo, né, e depois imortaliza Safo como sendo a 10ª musa, a musa da poesia lírica, né? Ela vai se transformar na musa da poesia lírica, a 10ª musa, tá? Mas isso aí é por uma ação do Apolo, né? Não especificamente de Zeus e do concílio dos deuses, tá? E aí eu encerro a gente lendo, né, os pedacinhos aqui, né, que eu coloquei para vocês, que é uma coisa muito linda, é muito lindo esses pedaços de poema. Quem vai encerrar? Ana, você não quer ler daí? Não estou ouvindo. Tem que... Hã? Leio. Oba, que bonito. Pois como minha mãe dizia, quando jovem, os cabelos das mulheres ficam mais bonitos, levantados e presos em púrpura fita. Mas se a menina tem cabelos de cor rubra, é melhor que os entrelace com flores e botões, como uma fita de 1000 cores. Cleis, minha pequenina, nada lhe podia oferecer. Essas são as tristes lembranças do exílio e de teus cabelos de flama, teu risinho doce, e se esvaem devastado o coração. E aí deveria ter alguma coisa aí pelo meio, né? Mas como vocês veem, é um belo poema que ela faz. Ela está rememorando esta filha, falando dessa filha, lembrando da época, né, em que ela era menina e como ela tinha aprendido com a mãe a trançar os cabelos, né? Isso obviamente era uma coisa muito importante, né? A beleza das mulheres, né, de Lesbos era incrível e não havia gineceu, né? Não havia o lugar das mulheres. As mulheres ocupavam as ruas e obviamente ela traz uma triste lembrança do exílio porque em Siracusa a mulher não anda na rua, né, sozinha. Tá? E aí ela está então fazendo essa reflexão como mãe, né, dizendo a esta filha, né, do seu sofrimento, ok? Então essa é a história da Safo que eu tinha que trazer para vocês, uma história bonita, belíssima, né, e que sobreviveu graças a muitos pesquisadores, né, gente que cuidou desses textos, né, e ela vai ser redescoberta já pelos romanos. O que acontece é que logo, né, graças aos sistemas patriarcais, vão entender que a ilha de Lesbos, né, vai ser traduzida por a ideia de lésbica, né, de onde vai nascer a ideia da lésbica, tá?
A Safo seria, então, a maior lésbica. O lesbianismo é entendido como um preconceito e, portanto, a poesia dela é destroçada e destruída, né? Digamos assim, nos aspectos em que ela talvez desenvolvesse mais, né, essa sensação erótica que ela sentia, né? Só para vocês saberem, em 1990 exatamente, tá? 1990, ok? Teve um plebiscito na ilha. Teve um plebiscito, porque eles queriam tirar o nome da ilha de Lesbos e chamar a ilha de Mytilene, que era a capital. Passou a chamar Mytilene, tá? Não, minto, estou falando o contrário. A ilha passou a não se chamar mais Lesbos, passou a se chamar Mytilene. Em 1990, teve um plebiscito para voltar para o nome antigo, o nome original, tá? E venceu, e a ilha voltou a se chamar Lesbos, tá? Ok? Então, mas tem muito grego. Agora você consegue perceber que o grego é fácil. Você vai lá na Grécia conversando com o grego, você percebe se ele tem ou não preconceito. Porque se ele chama a ilha de Mytilene, ele tem preconceito. Se ele chama de Lesbos, tá? Os levos, né? Ele não tem preconceito em relação à questão, tá? Da homossexualidade feminina. Ok? Então é isso. Estou aberto a perguntas, questões, dúvidas, que vocês quiserem dizer. Né? Mais uma dúvida. Diga. O Eros foi muito maldoso, vou dizer esse termo maldoso. Ele não sofreu nenhuma híbris por conta dessas coisas que ele fazia? Não, porque ele estava só cumprindo aquilo que ele determina como nêmesis, né? É uma nêmesis, porque ela rejeitou, ele sempre rejeitou. Ela sempre se refutou, ela sempre recusou. Ela nunca se entregou. E isso que é uma coisa muito louca, né? Porque a gente não tem um material em que ela traz, literalmente, o encontro sexual, o contato físico, tocar nos seios, nas partes pudentas. Não tem isso, tá? Muitos poetas líricos têm poemas que são absolutamente eróticos. Né? Poesia erótica. O Drummond tem um monte. Ok? E só para vocês terem uma ideia, tá? Não só, né? Adélia Prado, tem várias. Tá? Minha memória não lembra todos. Tá? O Adalberto pode confirmar que ele também é professor de literatura. A gente não pode dar esses poemas eróticos em sala de aula. Tá? Não pode. Do Gregório de Matos, então, por exemplo, que a freira faz uma louvação a uma pica. Tá? Imagina que eu posso trazer em sala de aula um poema desse teor. Tá? E é toda uma gozação tipicamente baiana do Gregório, né? Com a freira. A pica-flor me chama, pica-flor, então pega na minha pica, e assim por diante. Tá? Essas poesias, até que do Gregório era humorística, mas mesmo o Drummond, ele escreve muita poesia erótica. Sempre foi proibido. E não é mesmo marca registrada da lira. A poesia lírica, ela não é erótica. A poesia lírica é sempre essa sublimação do amor. Tá? Ok? E eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar para vocês, é o exemplo que eu sempre incorro aos alunos, que é uma coisa bonita, que é vocês pensarem, era o ano de 1968, nós estamos no Rio de Janeiro, em Ipanema, tá? Numa esquininha lá de Ipanema, de frente para a praia. Tá? Tinha um grupinho dentro de um boteco, como sempre, todo sábado, tomando cervejinha tal, e entre eles estava um tal de Vinícius, tinha também o Tom Jobim, né? E o Vinícius não tomava cervejinha, o negócio dele era o uísque, era uma coisa, um destilado. Eles estavam lá, e aí, de repente, o Vinícius, na rodinha dos amigos, fala assim, em voz alta: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa menina que vem e que passa. Aí todo mundo olha. E aí, pera a poetinha. E aí começam a notar. E aí depois o Tom Jobim musicou. Essa moça, esse poema, A Garota de Ipanema, né, que é uma das músicas, acho que ela só pede para uma música dos Beatles, que é Yesterday. Tá?
ela fica em segundo lugar no ranking das músicas mais tocadas no planeta. Tá? A Garota de Ipanema. Tipo, você está no Cazaquistão, pegando um elevador, dentro está tocando. Está tocando a Garota de Ipanema. Tá? Ele teve chance de conhecer a Elô Pinheiro. A própria Elô conta. Essa garota era Elô Pinheiro. Tá? Que eu posso dizer com toda glória que eu fui professor, tá? da netinha dela. Tá? E a Elô escreveu, e ela disse que ela foi apresentada ao Vinícius. O Vinícius, gente, tá? Ele era o maior, né, bico molhado. Ele passava todas as mulheres na cara, entendeu? Ele casou 9 vezes. Tá? Fora... Porque ele era encantador, entendeu? Ele era aquela coisa, aquela figura. Ele falava aquele monte de poema, a mulherada ficava louca para ele. E quando ele conheceu Elô, né? Isso acho que foi na casa de um poeta que eu não lembro mais, que morava no Rio. Se deu um encontro e apresentava, olha, essa é Elô, a garota que você viu atravessando, né, a Avenida da Praia, tal. Ele se acanhou de uma maneira tal, falou assim, olá, tudo bem, meu nome é Vinícius, mas nada. A Elô diz assim, olha, se ele tivesse me cantado, ela fala, eu teria na boa namorado com ele, sem nenhum problema. Tá? A Elô Pinheiro tinha dito, mas nada. Por quê? Porque ela é a musa. Né? A musa é intocável. Né? Ela é inatingível. Tá? E isso é muito interessante. E nas poetas contemporâneas, a gente fala também da figura do muso. Né? Tem também o evento masculino, né? Quem usa da lira. Ok? É isso. Então, estou aberto a perguntas. Não sei se vocês gostaram da Safo. Tá? Eu vou tirar meu pano de fundo para mostrar uns livrinhos para vocês. Espera aí. Ops. É aqui. Nenhum. Isso. Bom, então... tem uma edição da 34. A 34 é meio uma editora meio maluca, né? Eles publicaram, olha o tamanho do livro. É a poesia da Safo bilíngue, tá? A tradução. Mas a tradução é do Guilherme Gontijo Flores. Ele é bom, ele é dedicado, mas ele não é 100% helenista, tá? E é muito legal, porque depois tem fragmentos incertos, tá? Ele traz coisas que não se tem certeza se é da Safo. Outro, que é um livro muito mais simplesinho, também bilíngue, né? Isso tudo não se acha mais. Aqui é a tradução do Pedro Alvim, tá? Que é Safo. Depois eu ponho para vocês direitinho no Zap. É isso. Ars Poética é um texto bilíngue, tá? E o mais legal de todos, se você achar esse livro, tá? Compra, assim, tipo, sei lá, né? Não sei quanto que vai estar custando. Que chama Eros, Tecelão de Mitos. Tá vendo? Verso da Safo. É um livro inteiro tratando da questão, né, da poetisa grega, tá? De tudo que foi achado sobre ela. É muito legal. Esse é um helenista famoso brasileiro chamado Joaquim Brasil Fontes, tá? E ele era louco por isso. Mas, como bom helenista, o que aconteceu? Né? A editora que publicou, que foi a Estação Liberdade, ela só publicou 1.100 exemplares. E os exemplares vêm numerados. Por exemplo, o meu é 1009. Tá? É o 1009. Então, são poemas difíceis. Esses poemas que vocês estão lendo, que eu deixei no material para vocês, esses poemas aqui, eu fiz o seguinte, eu tentei uma mão de tradução minha aí, tá? Não do grego antigo, tá? Embora, né, a gente tenha estudado um pouco isso na universidade. Mas eu peguei como um dos maiores e mais importantes tradutores helênicos, né? É um italiano chamado Salvatore Quasimodo, tá? Ele foi premiado, ele foi prêmio Nobel, né, em 59, e ele escreveu várias coisas, né, sobre Grécia
e traduziu muita coisa, inclusive tragédias gregas, tá? Para o italiano. Tá? Então, para mim, foi mais fácil trabalhar dessa forma. Eu peguei do Quasimodo, fui comparando um pouco com a tradução do Joaquim Fontes Brasil e construindo, né, os textos, uma pequena antologia para vocês aí dos poemas de Safo. Tá bom? Então, o que é legal, o que eu gosto, né, que é essa brincadeira entre o mito, a lenda, né, a lenda mítica de Safo, né, e a realidade, a história. Ela existiu de fato, né? E é tudo comprovado. Nasceu em Eressos, foi para Mitilene, depois, por conta da ditadura de Pitacos, ela vai viver em Siracusa, né? Ok? Casa-se, tem uma filha chamada Cleis. Tudo isso são dados que foram reunidos bibliograficamente falando dela, né? Obviamente que tem vários buracos na bibliografia da Safo, assim como na obra dela. Ok? Fábio, posso tirar 3 dúvidas? Pode. Tá. A primeira é, qual que é o nome da terceira deusa que você falou no começo que são Ártemis, forma o triângulo, o eterno feminino, que é o triângulo, né? O triângulo com a ponta para baixo, tá? Aí você vai colocar do lado direito, você vai colocar Ártemis. Do lado esquerdo superior, né, você vai colocar Afrodite. E no bico, Hécate. É a tríade. E a relação Hécate e Ártemis é muito grande. Muitas vezes a Hécate se passava por Ártemis. Tá? Como ela é uma maga, né? Ela é uma grande maga. Então, e os deuses eram ou Apolo muito, né, louvado em Lesbos, tá? Apolo, e Hermes. Tá? E Hermes. E a minha outra pergunta tem a ver com os poemas em si. São 2 dúvidas. A primeira é se na Grécia, enfim, nesse momento da Antiguidade Clássica, tinha formas prescritas para os poemas que eram escritos. Tinha essa ideia de formato, era uma coisa mais livre. E a segunda pergunta é se, quando eles se referem à palavra amor no grego, existe a diferenciação entre o que é erotase e o que é ágape, ou amor é uma coisa que se mistura e, portanto, a gente tem que ver por contexto? Bom, vamos lá. Então, a primeira pergunta, sim. Os poetas gregos, Simiônides, né? Todos os poetas gregos, eles tinham modelos e seguiam as estruturas. Ok? O que não havia ainda na Grécia antiga é o soneto. O soneto vai nascer só mais tarde, ele nasce ainda no final da Antiguidade Clássica, né? E vai aparecer só mais tarde esse formato que é o soneto. Mas eles seguiam, sim, os versos, né? Às vezes de 12 sílabas, às vezes de 10 sílabas ou de 7 sílabas, tá? Poéticas. Ok? E tinha estruturação, sim. A Ilíada inteira é estruturada, né? Que é uma poesia épica. A Ilíada é a Odisseia. Tá? Também a Teogonia, né? Enfim, todos os grandes poemas tinham, sim, estrutura. Eles tinham ideia de estrofes, né? Eles sabiam que estrofés do grego que significa virar, né? Estrofés, né? Ok? Não sei se vocês sabem disso, né? De onde vem a palavra catástrofe, né? Eu acho que eu falei isso na aula sobre a peste, né? Catástrofe é olhar para baixo, né? Catástrofe é virar para baixo, olhar para baixo, né? Olhar para as profundas, ok? E então eles sabiam, tinham essas noções, sim, tá? E Safo mantém numa estrutura mais livre, mas ela mantém, tá? Quanto à rima, sim e não. Sim e não. A ideia dessa estrutura rimática, né? A estrutura rimática é uma coisa, você sabia de onde veio a rima? Quem inventou essa história? Vamos fazer rima? Tá? Vamos rimar mim com capim? Né? Vou chutar no medieval, mas não sei.
Acertou! Foram os padres, né? A igreja, que tudo tinha que ser uma ladainha, tá? Então, a estrutura poemática com rima, tá? Que era um exercício fácil de memorização, foi a partir do século VII, que começaram com as canções de gesta. As canções de gesta, elas eram todas rimadinhas, bonitinhas, as pessoas sabiam de memória. Tá? A outra pergunta. Quando a gente lê o texto da Safo em grego, né, ela se refere a erotas. Erotas, que é a paixão. Tá? Diferente de agapós, que é o amor absoluto. Tá? Que é no estado absoluto do amor. Tá? Então tinha. Só que o que acontece com a gente? Quando a gente vai para o mundo romano, a palavra genérica fica sendo amor, né? E a gente usa um qualificativo, amor, amor verdadeiro, né? Mas quando, por exemplo, Camões fala, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento, descontente, vai fazendo todas as antíteses, né? Sobre o amor, ele está falando do Eros. Tá? Ele está falando da figura do Eros, tá bom? Shakespeare também. Shakespeare, até para diferenciar, ele vai fazer uma brincadeira que é love com L maiúsculo e love com L minúsculo. Minúsculo é paixão, pulsão. Tá? Com L maiúsculo é o amor absoluto, é o agapós. Tá? É bem legal. Isso no século XVI, eles começam a diferenciar, né, as divindades, né? O destino com D maiúsculo, o fado com F maiúsculo, destino fado, de destino com D minúsculo. Tá? Mas os gregos eram mais maravilhosos. Até hoje eu acho demais, né? Não sei se alguém já foi para a Grécia, né? E aí você descobre que ônibus na Grécia chama metáfora. Falava, tomar banho, né, meu? O ônibus chama metáfora, porque metas foros, né? Ir para além de, né? De um lugar para o outro. Puta que pariu, né, meu? É demais. O cara, a principal praça, né? A principal praça de Atenas chama sintagma. Eu queria saber, é nominal ou é o sintagma verbal, né? A gente, é muito legal, porque você fala, cara, tem tudo a ver, tem tudo sentido, né? Da nossa tradição mesmo, né? Do helenismo que nós trouxemos, né? E, obviamente, a gente deve esses helenistas muito, né? Ao longo da história. Tá bem? Inclusive aos judeus. Muito, muito. As gráficas clandestinas dos judeus só publicavam, né, poesia e textos da Antiguidade Clássica que a igreja proibia, que estava no Códice. Imagina Safo, se era permitido qualquer coisa de leitura da Safo. Proibidíssima. Né? Respondi tudo? Carol? Sim, obrigada. Imagina. Alguém acho que ia falar, né? Acho que alguém ia falar. Parece que alguém abriu o microfone. Não? Estão impactadas com as mulheres. Bom, primeiro que a gente quase não percebeu que você tem uma paixão pela Grécia, assim, quase passou desapercebido pra gente, assim. Um detalhe hiper sutil. É maravilhoso, gente. É de chorar, porque eu estudei, né? Eu fiz letras clássicas e vernáculas, né? Não foi porque eu escolhi nada disso, foi porque eu entrei na USP, era de graça, né? Entendeu? Eu sofri pra caramba, porque minha mãe falou, ou é USP, você não tem outra escolha, não adianta você querer prestar PUC, Mackenzie, não tem dinheiro. Ou entra na USP, então eu me matei para entrar na USP, consegui, e aí quando eu fui fazer a matrícula, a secretariazinha lá no COSES, que nem tinha prédio, né? A Letras não tinha prédio nos anos 80, ela falou assim, você vai fazer qual currículo? Eu falei, eu entrei por português. Aí ela perguntou, você vai fazer só português? Eu falei, por quê? Pode fazer mais? Ela falou, pode. Tem vários currículos. Tem português com uma língua estrangeira, moderna, pode ser inglês, francês, etc. Ou com uma língua oriental, né? Russo, árabe, tá? Ok? Sânscrito, tá? Não sei o quê. E linguística,
E tem também um que é assim muito bom, que é o maior de todos os currículos, que é o Letras Clássicas e Vernáculas, que é português, grego e latim. E eu falei, é de graça, então vamos nesse, né? Vamos no Plus, no pacote completo. Tá? Eu entrei na Letras em 83, eu consegui me formar em 89. No final de 89, né? Porque era muito difícil seguir todo o curso. Porque chega uma hora que você tem a literatura portuguesa, a literatura brasileira, a literatura grega, a literatura latina, com os professores te ensinando a traduzir latim e grego, latim e grego, latim e grego. Você fica maluco. Existe esse curso ainda, Fábio? Esse currículo? Clássicas e vernáculas, eu acho que eles separaram. Não existe mais. Você tem que optar por fazer grego, latim, português grego, português latim, uma coisa assim. Eles mexeram muito no currículo da Letras, né, da USP. O Adalberto foi seu colega de USP? Foi. Caiu, né? Acabou a luz da tela dele, ele caiu aqui. Ele entrou por português, ele foi esperto. Ele entrou por português e aí ele foi pegando optativas, né? Literatura grega, tá? Que a gente fez com o Torrano. A gente só teve fera nos anos 80, né? As feras importantes, né? Assim, obviamente não eram os primeiros grandes, né, da USP, mas a gente pegou uma leva muito boa de professores, Alcides Vilaça, nossa senhora, o Murasco, que foi quem ensinou grego, né? Eu saí da faculdade, eu sabia ler grego, agora eu demoro, eu levo um tempão, né? Eu já desaqueci, né? O latim ainda sei um pouco. O latim ainda sei mais, mas o grego eu me perco um pouco agora. Então é isso. E foi lá que eu conheci Safo de Lesbos. Foi lá com o professor Medina, né? O grande professor Medina. Ele era um helenista maravilhoso. E foi ele que então deu literatura grega para mim por 2 anos seguidos, né? Nem tinha muito professor também. Eu repetia várias vezes o mesmo professor, porque não tinha outro. E, então, Flávio de Jorge foi meu professor também, né? Ele me deu literatura latina. Nossa, Flávio de Jorge era uma coisa absurda de maravilhoso. Absurda. E eu sempre, como Adalberto, nós estudávamos à noite, né? Fazíamos letra noturno. E não era fácil, porque o último ônibus que passava pela USP era o Vila Nilo, ele passava 10 para as 11. E, às vezes, a aula do Flávio de Jorge, ele se perdia, porque ele fumava assim, um maço inteiro de cigarro durante a aula. Falava, né? E aí a gente perdia o ônibus, tinha que ir a pé até fora da cidade universitária para conseguir pegar um ônibus na Valdemar Ferreira. E eu ia lá para o Cambuci, né? E o Adalberto para Santana. E aí, então, a gente conheceu a mulher do Flávio de Jorge. Porque ele não dirigia. E ela vinha de Brasília. E aí a gente falou para ela, olha, por favor, quando a senhora vier buscar o professor Flávio, dá uma buzinada. Né? Porque a gente falava, professor, sua esposa já chegou. Porque ele falava, ele seguia falando. Entendeu? Só que o que ele falava era maravilhoso, todo mundo queria, só que a gente ficava desesperado. Falou, o Vila Nilo vai passar. O que eu corri, eu e o Adalberto, o que a gente correu, atravessou o campus para chegar até o ponto do Vila Nilo, o motorista até sabia. Chegou os atrasadinhos da letra. Olha o pessoal atrasado da letras, para variar. E todo mundo ria da nossa cara e tal, né? A gente chegava atrasado. E eu pegava o Vila Nilo, depois descia na Repousos, pegava o Jardim Miriam, descia no Paraíso e ainda pegava o ônibus para chegar no Cambuci. 3 ônibus para chegar em casa. Então, era isso. Mas era maravilhoso. A gente, quando tem 20 e poucos anos, tudo é lindo, tudo. Nossa, a gente achava tudo mais. Mas eu acho que tem uma coisa, né? Você está trazendo isso, essa marca dos seus professores, e você tem esse lugar do professor, né? Além da questão do poder contar, né? Eu acho que essa paixão por compartilhar um saber. Os professores que inspiram, e você é um professor inspirador também. Já conhecemos por aí alunos seus que
que falaram Bom, você foi professor dos meus filhos, né? Mas assim, eu acho que tem essa coisa desse lugar, né, de poder compartilhar o que parece tão complexo, né? Porque a mitologia tem um pouco esse lugar de que é uma genealogia muito complexa, que as pessoas se confundem e tal, que você traz com essa paixão, né? Com essa paixão por compartilhar esse saber. De fato, eu gosto muito do que faço. Gosto muito. Faz muito bem. Faz muito bem. Eu gosto de ir para a sala de aula. Estou com uma carência de sala de aula que vocês não têm ideia. Entendeu? Eu sempre gostei de teatro e lecionar, então eu misturo um pouco as coisas. Eu sou muito estriônico, né? A Carol pode dizer, né? Coitada, a Carol teve aula comigo na 5ª série, depois do 1º ano do médio, né? E tenho todas as suas provas e todos os cadernos que eu fiz enquanto eu estava sendo sua aluna até hoje. Foi, acho que, os únicos que eu não me desfiz. Compartilha com a gente, Carol! Eu tenho, é sério! As fichas numeradas, tudo. Ele dava a nota. Na 5ª série você ainda revisava caderno, né? Tinha aquele negócio, preciso revisar, tem os seus certinhos. Na prova eu lembro até hoje, você colocou um quadro de quem que era falar da musa, que era aquela que flutuava, era do Chagall? Do Chagall. Era do Chagall, eu lembro até hoje dessa prova, tinha a foto do Magritte, da maçã, e tinha a da musa que era dela, que era a provona. Isso. Aí, musa inspiradora, né? O Chagall. Então, você acha que você não faz impacto nos alunos? Eu não sei os outros, mas em mim certamente fez o melhor de todos. Você faz o quê, Carol? Curiosidade, você seguiu por esse caminho? Não, eu continuo super lendo, inclusive todas as coisas que o Fábio recomenda, a sua primeira a olhar, tem várias versões de Decameron e etc, mas eu sou advogada. Ela é maravilhosa. Ela era uma aluna maravilhosa e continua estudando, uma estudiosa. Ela gosta, o negócio dela eu também adoro estudar, sentar assim e alguém me ensinar alguma coisa. Eu adoro aprender. Eu acho tão gostoso quando a gente para aprender, tem que anotar, que tem lição para fazer. Ai, você fez a lição, não sei o que agora. Acho isso bem gostoso. Por isso que você é um bom professor. Quando você não para de gostar de aprender, você não pode mais ser um bom professor. Com certeza. Eu acho que é isso, Elô. Com certeza. O maior cuidado, né, com os alunos, né, Fábio? Eu tenho todas as suas fichas até hoje. Todas. Do Dante, do Camões, todas. You name it, I have it. Esse caderno vai valer, você pode vender ele, hein? É sério, eu tenho tudo. Tenho diferença de fábula, mito, enfim, tudo que você ensinou tem. É muito legal, Carol, que você lembre, porque já tem algum tempo, né? Algum tempo? Tem 20 anos que eu saí da 5ª série, pelo menos. Ai, Carol, ou nem fala, vai, porque senão... Pula essa parte, né, Fábio? Deixa faz menos. Essa cutis aqui é de 15, na verdade. É verdade. Não, mas você pode mandar uma fotografia pra gente ver, só para relembrar. Bom, gente, Fábio, eu queria muito agradecer. Acho que fica aqui o convite para a gente pensar na continuidade, né? Eu acho que de pensar novos recortes que você pode fazer nesse universo gigante aí da mitologia. Fica o convite para todo mundo. Assim, quem tiver interesse também, mandar para a gente por WhatsApp. Acho que vamos tentar dar continuidade. E acho que isso, assim, eu volto a esse lugar, né? Esse lugar do professor, essa possibilidade que você tem de compartilhar. Assim, é um respiro para a gente. Hoje, no começo do encontro, nós estávamos conversando, eu, Fátima, Adalberto, né, sobre o excesso de lives que a gente está vivendo, né? E aproveitando aqui, fica o convite, sexta-feira nós vamos fazer um encontro aberto que é sobre o silêncio. Vamos fazer um Zoom em silêncio. É um desafio do Projeto Laços. Nós vamos fazer isso porque a gente falou que a gente não aguenta mais ouvir a nossa própria voz. Mas então fica aqui, vou mandar para vocês no grupo. Nós vamos fazer um encontro na sexta-feira. O convite é que amanhã, na sexta-feira, é que a gente vai fazer um convite que é assim, compartilhar um tempo de silêncio, né? Mas o tempo com você foi compartilhar esse tempo que nos desloca, né? Do aqui, do agora, que nos coloca a pensar um pouco sobre essa perspectiva do humano, daquilo que a gente conhece, do universo, e que você fez esse recorte no feminino, foi assim um privilégio, assim, um tempo de respiro
um tempo de Bacana. devaneio, né? Um tempo de imaginação. Então, que eu acho que o mito tem essa função, né? De fazer esse deslocamento, de ser essa narrativa temporal, né? E ao mesmo tempo extremamente profunda, né? Que o mito ele captura a gente assim na sutileza, e você faz isso com assim de forma primorosa. Então eu queria muito, muito, muito agradecer você por essa parceria no Laços, e fica aqui um convite para que a gente possa continuar. Eu agradeço, Silvia, muito, né, para vocês terem me chamado, eu poder participar e as pessoas virem. Queria dizer que sobre o feminino tem muita coisa a ser dita ainda, sob o ponto de vista mítico, que eu fiz uma seleção, né, de 4 figuras femininas, mas nós temos um quadro bem maior, né, de figuras femininas, e aí, se a gente incorrer pela literatura, que eu acho legal também, a gente pode falar de algumas personagens femininas importantes, né? E, enfim, é óbvio, né, que isso tinha que um determinado momento eclodir, né? A questão sobre o olhar sobre as questões da mulher, né? Do feminino no mundo ocidental. Isso tinha que eclodir, né? E é bom que esteja acontecendo. Como eu disse, eu aprendi muito com as feministas, né? Com os coletivos feministas. Elas me ensinaram um monte de coisa, assim, é bem interessante, né? É bem interessante a disposição delas, as reflexões, né? E, enfim, obrigado por tudo e estamos aí, abertos a temas, as coisas que vocês quiserem, continuidades, e estamos aí. Legal. Ok? Muito obrigada. Obrigada, prazer. Obrigado a vocês. Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, Cláudio. Tchau. Cláudio é o único homem sobrevivente aqui do grupo. Os outros caíram todos fora. Palmas para o Cláudio. Tchau, tchau. Irmão aguenta. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau.